nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus realmente salva, mas Jesus não vai salvar ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente irá salvar aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. Jesus não irá salvar, nem mesmo por meio da força ou violência, aquele que o rejeita. Jesus também não irá salvar, nem mesmo por meio da força ou violência, aquele que despreza e ignora a mensagem do Evangelho de salvação. Jesus também não irá salvar, nem mesmo por meio da força ou violência, aquele que se desvia do seu caminho no Evangelho. Lembre-se, Jesus somente irá salvar aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. Jesus prometeu que um dia irá voltar, ou nós iremos partir desta vida para a eternidade. E a Bíblia assim nos diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Você está preparado para enfrentar o julgamento de Deus? Lembre-se do que disse o Senhor Jesus: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não seja condenado por Deus por deixar de crer e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Não seja condenado por Deus por deixar de se arrepender dos seus pecados e receber o batismo nas águas. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Aceite a Jesus ainda hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Deus. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus não é um dos caminhos para Deus. Jesus é o caminho. Jesus também não é uma das verdades de Deus. Jesus é a verdade. Jesus também é a vida e vida eterna. E ninguém, absolutamente ninguém, consegue chegar a Deus se não for por Jesus.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus. Aquele que se entregou na cruz pelos nossos pecados tem poder para nos perdoar e nos dar a vida eterna. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Deus exaltou a Jesus Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando com você, não endureça o seu coração. Se você quer passar a vida eterna com Jesus na salvação, não endureça o seu coração, mas entrega o teu caminho ao Senhor, como diz a Bíblia. Aceite a Jesus ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus, somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Que a graça e a paz do nosso Deus em Jesus domine os nossos corações. Amém. Me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim. Eu reconheço o amor. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo,
fosse salvo por ele. Jesus realmente salva, mas Jesus não vai salvar ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente irá salvar aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. Jesus não irá salvar, nem mesmo por meio da força ou violência, aquele que o rejeita. Jesus não irá salvar, nem mesmo por meio da força ou violência, aquele que ignora ou despreza a mensagem do Evangelho de salvação. Jesus não irá salvar, nem mesmo por meio da força ou violência, aquele que se desvia do seu caminho no Evangelho. Lembre-se, Jesus somente irá salvar aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. Jesus prometeu que um dia irá voltar, ou nós iremos partir desta vida para a eternidade. E a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Você está preparado para enfrentar o julgamento de Deus? Lembre-se do que disse o Senhor Jesus: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não seja condenado por Deus por deixar de crer e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Não seja condenado por Deus por deixar de se arrepender dos seus pecados e receber o batismo nas águas. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Aceite a Jesus ainda hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Deus. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus não é um dos caminhos para Deus. Jesus é o caminho. Jesus também não é uma das verdades de Deus. Jesus é a verdade. Jesus é a vida e vida eterna. E ninguém, absolutamente ninguém, consegue chegar a Deus se não for por Jesus. Porque há um só Deus, diz a Bíblia, e um só mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus, aquele que se entregou pelos nossos pecados e tem poder para nos perdoar e nos dar a vida eterna. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Diz a Bíblia que Deus exaltou a Jesus Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, inclusive o meu e o seu, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Se você quer passar a eternidade com Jesus na sua glória, não endureça o seu coração, mas entrega o teu caminho ao Senhor, como diz a Bíblia.
aceite a Jesus ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, confia nele e o mais ele fará, porque Jesus, somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Que a graça do nosso Deus em Jesus Cristo reine em nossos corações. Amém.